Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você e também esteja com toda a tua família. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, supra cada uma das tuas necessidades. Meu querido, minha querida, é um privilégio e é também uma responsabilidade muito grande me dirigir a você ou me colocar diante de Deus e diante de vocês para ser um instrumento dele para a nossa edificação espiritual, emocional, física e até social. Não estamos nesse mundo sozinhos e nunca devemos nos isolar de pessoas. Como eu li na meditação da mulher de hoje, tem que existir uma Ruth na nossa vida. A Noemi estava passando por momentos difíceis, momentos de depressão mesmo. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, perdeu os seus bens. Foi uma avalanche de circunstâncias e problemas que se abateram sobre Noemi, a ponto de ela querer ser chamada de Mara, ou aquela que é amarga, né? Então, ela precisou de uma Ruth. Alguém que se dispôs a estar ali ao seu lado para socorrer, para ouvir, para animar, para fortalecer. Todos nós precisamos disso, meu querido. Especialmente no mundo em que estamos vivendo, um mundo onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade nos separam uns dos outros. O texto bíblico diz, Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, que nós devemos levar os fardos uns dos outros, sustentar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Precisamos disso. Eu sei que você também precisa. Então nunca se isole. Nunca busque se refugiar no isolamento. Existem 2 momentos da nossa vida que a gente precisa estar só. Renivaldo, você disse que não é para você ficar solitário. Veja bem. 2 momentos da nossa vida a gente precisa estar só. É o momento de você conhecer a Deus. Nesses momentos, meu querido, não tem vídeos, não tem palestra, não tem sermões, não tem nada que ajude você nesse encontro pessoal com Deus. Aliás, tem muita gente equivocada em todas as igrejas, em todo o ramo do cristianismo, tem muita gente equivocada, achando que vai encontrar Deus na multidão. Se você observar o exemplo de Jesus Cristo vai ter um momento a sós com 3 pessoas. E esses momentos a sós com essas pessoas é o que vai mudar a vida delas. Jesus Cristo tem um encontro a sós com Nicodemos, João capítulo 3. Jesus tem um encontro a sós com a mulher samaritana, João capítulo 4. E Jesus Cristo tem um momento a sós com o paralítico de Betesda. Se você observar, Renivaldo, ele não tem um encontro a sós com Bartimeu, com Zaqueu, não. Jesus Cristo está cercado de multidão. Agora, esses três encontros, meus queridos, é muito particular.
Jesus não tem uma multidão de 190 discípulos ao redor dele. Jesus Cristo não tem o populacho para criticá-lo. Jesus é momento a sós, só você e ele e você. Jesus Cristo fez questão desses 3 momentos. O momento com o paralítico de Betesda, um momento com a mulher samaritana e um momento a sós com Nicodemos. E esse é um momento insubstituível, você precisa desse momento. E Renivaldo, qual é o outro momento? O momento de você achar-se. O momento de você olhar para dentro de você e fazer a sua autoavaliação. Você tem que estar só. Nesses 2 momentos, somente nesses 2 momentos. O momento do encontro pessoal com Deus, que eu chamo de comunhão pessoal e diária com Deus. Esse momento é seu, é individual. Você não pode substituir por cultos, por qualquer outra reunião que envolva pessoas, porque isso pode dificultar o seu encontro pessoal com Deus. O seu momento de Deus falar diretamente com você e tocar em você. E esse momento de você olhar para dentro de você. Cuidado, porque nós temos fugido desses 2 momentos. Fazemos questão de estar na multidão, fazemos questão de estar com a multidão e muitas vezes fugimos desse encontro pessoal. Essas 2 últimas semanas eu tenho analisado um pouco a minha vida. Eu tenho acordado um pouco mais cedo, né, ali por volta de 5h30 da manhã. Meu horário é 6 horas, aí das 6 às 7, mas eu tenho acordado um pouquinho antes e aí eu começo a refletir algumas coisas da minha vida. Esse momento a sós com Deus, meu querido, é essencial na vida cristã. Aliás, é a verdadeira religião. Esse ligar-se a você mesmo, essa introspecção, essa autoavaliação, como você queira chamar, eu chamo de introspecção. É você entrar dentro do seu eu e ver o que você tem feito e o que você pode mudar. E isso você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. E esse é o momento de você buscar a Deus. Porque muitas coisas do eu Renivaldo, desse eu do Renivaldo, ele não pode fazer nada, não pode mudar. Aliás, existe uma coisa muito grave em todos nós. É que muitas vezes nós queremos mudar a nós mesmos. Nós queremos fazer mudanças radicais em nossa vida quando não conseguimos mudar sequer pequenos hábitos. Por exemplo, o meu hábito normal é dormir 10h30. Você acha que é fácil manter um hábito desse? Tente você. Tente, por exemplo, jejuar 1 vez por mês. Tente, por exemplo, fazer o ano bíblico. Ler a Bíblia inteira em 1 ano, em 365 dias. Eu faço isso há 34 anos, há 36 anos mais ou menos. 34 anos, eu sei que é mais certo afirmar isso. 34 anos, todo ano tem que ler a Bíblia inteira, de janeiro de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ler os 1189 capítulos da Bíblia. É fácil? Não é fácil. Pequenos hábitos. E agora imagine mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de comportamento, mudanças de atitude, mudanças de palavra. Isso não é fácil, meu querido. Se o Espírito Santo não agir diariamente em nossa vida, para a gente nascer da água e nascer do Espírito, a gente não pode fazer mudanças. Então você precisa desses 2 momentos a sós. O contrário disso, meu querido, nunca esteja só. Especialmente quando você estiver enfrentando batalhas, busque ajuda. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença e é na Tua presença, meu Deus, que nós queremos viver para todo sempre. Queremos aprender do Senhor e queremos ter um momento a sós com o Senhor. O Senhor mesmo nos convida, Isaías capítulo 55, verso 6, busque o Senhor enquanto pode achar. Isaías 1,18, o Senhor nos convida a estar a sós com o Senhor. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, verso 28, pede para que a gente vá a Ele em busca de auxílio.
Esses momentos, Senhor, são insubstituíveis e, portanto, nos ajude a tirar tempo para o Senhor, a ter tempo para o Senhor e ter tempo para nós mesmos, a nos encontrar e fazer verdadeira mudança em nossa vida através da contemplação de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Fala conosco agora. Obrigado pelo privilégio que temos de estar em um ambiente tão alegre, tão saudável e poder nesse ambiente ouvir a Tua voz. Não importa o lugar onde as pessoas estiverem assistindo esse vídeo, Senhor, que a Tua mão poderosa e que assim como o gorjear dos pássaros agora e o cochear dos insetos, o murmúrio das águas, que também possamos ouvir a Tua voz, sussurrando aos nossos ouvidos, falando ao nosso coração, tocando em cada um de nós. Cure as nossas feridas, sare as nossas enfermidades e transforma a nossa vida, Senhor. Resolve os nossos problemas, liberta-nos de todo mal e dá-nos poder para viver uma vida santa na Tua presença. Nós Te adoramos, agradecidos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos conversar um pouquinho acerca de um milagre que Jesus Cristo realizou na última semana da sua vida. Eu costumo pensar o seguinte: imagine você foi ao médico e o médico disse para você, o diagnóstico médico é: você tem 30 dias de vida. Você tem 20 dias de vida, você tem uma semana de vida. O que você vai fazer nessa semana? Ou o que você faria nessa semana? Jesus Cristo sabe que daqui a uma semana ele vai morrer. Ele sai da Galileia, ele vai para a Judeia, ele está caminhando para a cruz. E ao caminhar para a cruz, Jesus Cristo vai fazer questão de ter 3 encontros especiais. Não é encontro privado, é encontro público. Nessa caminhada de Jesus Cristo para Jerusalém, ele vai se encontrar com o jovem rico, Mateus capítulo 19, também Marcos 10 fala, né? Mas eu gosto mais do texto de Mateus capítulo 19, o encontro de Jesus Cristo com o jovem rico. Jesus Cristo vai ter um encontro com Bartimeu, e Jesus Cristo vai ter um encontro com Zaqueu. Aliás, Jesus Cristo vai se hospedar um dia na casa de Zaqueu. Então, esses 3 encontros, ele vai acontecer na vida dele a caminho da cruz. Agora, você observa uma coisa. A pergunta é relevante. O que você faria nos últimos dias da sua vida? Eu acredito que Renivaldo, eu pensaria em uma viagem, pensaria em passar um dia em uma bela cachoeira, quem sabe conhecer Fernando de Noronha, estar na Foz do Iguaçu, lá no Rio Grande do Sul, lá nas cataratas, né? E tirar boas fotos numa praia. Esse seria o meu pensamento. Eu tenho 10 dias de vida. Eu assisti a um filme, e esse filme foi baseado em fatos reais. O rapaz chegou no médico, né? Ele foi consultar o médico, e o médico deu a ele 6 meses de vida. E ele fez isso. Ele começou a viajar o mundo todo, conhecer pessoas, comer comidas maravilhosas. Eu tenho 6 meses de vida. E ele mudou o seu comportamento, o seu estilo. E a verdade é que 6 meses depois ele estava curado. Sem nenhum tratamento, né? O único tratamento que ele fez foi a mudança de hábitos, né? Largou o emprego, largou os problemas, largou alguns hábitos nocivos, né? Cigarro, bebida e outras coisas, e começou a viver na natureza. E 6 meses depois aquele homem estava curado. Na verdade, aquele câncer então
ele estava relacionado a algum hábito da sua vida que causou um câncer, e era um câncer psicossomático. Às vezes, meu querido, muitas doenças do século XXI, principalmente, né, dizem os especialistas, especialmente os psiquiatras, que a maioria das doenças hoje, elas estão relacionadas aos nossos hábitos, ao nosso estilo de vida. E esse estilo de vida tem nos adoecido, tem nos trazido só problemas. E eu acredito que esse era o caso de Zaqueu. Zaqueu não nasceu cego. Zaqueu, ele ficou cego, e a gente não sabe quais foram as circunstâncias que o levou à cegueira. Acredito eu, Renivaldo, que deve ter sido algum hábito dele ou algum problema que ele desenvolveu nesses hábitos que o levou à cegueira. A verdade é que ele acabou na sarjeta, acabou na beira da estrada pedindo esmola. Já conheci pessoas que eram bem-sucedidas, não só acabaram cegas, né, mas acabaram realmente na miséria devido aos hábitos, devido às escolhas. Não esqueça da mensagem anterior onde eu falei das escolhas. Nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Mas nós não estamos aqui para acusar Zaqueu, ou Bartimeu, ou o jovem rico. E aliás, a nossa mensagem de hoje não tem nada a ver com o Zaqueu, não tem nada a ver com o jovem rico. Isso tem que ver com Bartimeu. O que aconteceu com Bartimeu também não é importante. Eu já tenho dito nesse canal e volto a repetir. Deus não se preocupa com os teus hábitos. Ele sabe que teus hábitos são destrutivos. Ele sabe que teus hábitos são prejudiciais. Ele sabe que teus hábitos te levam à infelicidade, à tristeza, à derrota, ao fracasso. Ele sofre com isso? Não acredito que ele sofra com isso. Mas ele fica triste porque ele sabe que isso deixa você infeliz, deixa você abatido, ansioso, depressivo e sem esperança. Então esse Deus da esperança, ele vai aparecer na vida de Bartimeu para conversar com Bartimeu e oferecer a ele a esperança. Vamos ao diálogo de Jesus Cristo com Bartimeu, a partir do verso 46. Quando Jesus Cristo saía de Jericó, o texto de Marcos coloca o encontro de Jesus Cristo com Bartimeu depois do encontro de Zaqueu, porque aqui é na saída de Jericó. Já o livro de Mateus coloca o encontro de Bartimeu antes do encontro com Zaqueu. Não importa a ordem aqui. O importante é que Jesus Cristo está indo para o Calvário, sabe que vai morrer, mas ele desvia seu caminho por cerca de 30 quilômetros. Observe, Jesus Cristo vai fazer um desvio de estrada, percorrendo uma distância maior para se encontrar com 3 pessoas. 2 ele vai conseguir salvar, uma não. Ele vai salvar Zaqueu, ele vai salvar Bartimeu, mas ele não consegue salvar o jovem rico, porque o Deus trabalha com a livre escolha. O jovem rico teve a proposta de Jesus Cristo: deixe tudo e me siga, e eu darei a você um tesouro no céu. Venda tudo, dê aos pobres, eu darei a você um tesouro no céu. Isso é tema para uma outra mensagem. Mas Zaqueu e Bartimeu abraçam a oferta de Jesus Cristo, porque o jovem rico disse não a Jesus Cristo. Virou as costas para Jesus Cristo, aliás. Aí foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma multidão de pessoas, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus Cristo. Essa expressão ouvindo aqui, alguém falou para ele que era Jesus Cristo, estava passando. No livro de Lucas, se eu não estou enganado, narra que
Alguém falou para ele. Alguém disse a ele, olha, é Jesus Cristo que vai passando. E então ele começa a gritar. E ouvindo que era Jesus Cristo, o Nazareno, pôs-se a gritar. A palavra é gritar mesmo, tá bem? A tradução clamar aqui é grito. É clamor de alta voz. Clamando em alta voz, disse: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Lembra das duas religiões da mensagem anterior? A religião de Betesda, a religião dos egoístas, que ninguém cuida de ninguém, e a religião dos críticos. Aqui está mais uma vez a religião dos críticos. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus Cristo e disse: chamai-o. Então alguém teve que levar Bartimeu até Jesus Cristo. E o chamaram, dizendo, então o cego, dizendo-lhe: e tem bom ânimo, ele levante-se, porque ele está chamando você. E lançando de si a capa, levantou-se e de um salto foi ter com Jesus Cristo. E perguntou-lhe Jesus Cristo. Eu acho engraçada essa pergunta de Jesus Cristo. A mesma pergunta feita para o paralítico de Betesda. O que você quer? Olha que pergunta. O que você quer que eu faça por você? Meu querido, eu amo essa expressão, porque se tem uma coisa que deveria ser o lema do cristão, o lema do cristão é ajudar, auxiliar, socorrer, prestar serviço, servir. E Jesus Cristo aqui, ele para o que está fazendo. Ele está indo para a cruz e ele para a sua trajetória para olhar, atender, socorrer um mendigo cego na beira da estrada. A verdadeira religião, meu querido, é aquela que está a serviço do outro. Jesus Cristo nos deu exemplo. Jesus Cristo para. Alguém traz o cego até Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não trabalha só. Aliás, a verdadeira religião é Deus com o ser humano, alcançando o próprio ser humano. Diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 6, que Deus nunca trabalha só. Ele não faz nada sozinho, ele sempre conta com a gente. Alguém teve que dizer para aquele cego, é Jesus Cristo. Alguém teve que pegar o cego pela mão, levantá-lo e levá-lo até Jesus Cristo. Ah, ele levantou de um salto. Lógico que ele estava feliz. Jesus Cristo parou para ouvir. Jesus Cristo ouviu o clamor daquele cego. Bartimeu está gritando: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Lógico que toda oração é ouvida, meu querido. Nem toda oração é respondida com sim, por favor. Mas toda oração tem resposta. Aliás, só existe duas respostas, né? Eu já expliquei isso no canal, não canso de dizer para vocês. Só existem duas respostas para as nossas orações, mas todas as orações são respondidas, com sim ou com não. O sim pode ser para hoje, o sim pode ser para daqui a 20 anos. Abraão clamou por um filho, teve que esperar 27 anos. A verdade, ele teve que esperar 30 anos, né? Não, 25 anos, desculpa. 25 anos. Isaac clamou a Deus por um filho, teve que esperar 20 anos. Tinha 40 anos quando se casou e tinha 60 quando nasceu a ele Jacó e Esaú. Noé teve que esperar 120 anos para ver a esperança, o cumprimento da promessa feita por Deus.
Diz o texto da Bíblia que Noé é um pregoeiro da justiça, clamava a Deus dia e noite para fazer justiça. Mas teve que esperar 120 anos. O sim de Deus pode ser para ontem, para hoje no caso, né? Não existe ontem na Bíblia, existe hoje e existe amanhã. O amanhã pertence só a Deus, o hoje pertence a cada um de nós. Então hoje você pode clamar a Deus, você pode gritar, clamar em alta voz. Aliás, Paulo diz em Filipenses e Colossenses que você deve clamar a Deus em alta voz, você deve dirigir a Deus as suas súplicas com clamor, com lágrimas, com jejum, e Deus vai ouvir você. Colossenses capítulo 4, leia comigo aí. Diz assim, é Filipenses mesmo, né? Filipenses capítulo 4. Olha o que diz. Versos 6 e 7. Não andem ansiosos de coisa alguma, antes leve tudo a Deus, que sejam conhecidas diante dele pelas vossas orações, com súplicas e clamor e ação de graça. Então você deve levar sua vida diariamente a Deus. E acredite, meu querido, uma palavra pode ser uma oração. Você acordou? Obrigado, meu Deus, porque eu acordei. Isso é uma oração e ela é completa. Obrigado, meu Deus, pelo alimento que o Senhor me dá. Obrigado pela viagem que eu fiz e fui bem sucedido. Obrigado pelo pão. Obrigado pela água. Obrigado. Pare de multiplicar palavras diante de Deus, palavras desnecessárias. E pare de pedir a mesma coisa todo dia. Não faça isso. Outra coisa, uma coisa que a gente faz e é um erro tremendo, é você pedir perdão a Deus 50 milhões de vezes por um pecado que você cometeu uma única vez na vida. Se você foi a Deus, confessou esse pecado, diz o texto, 1 João, capítulo 5, capítulo 1, versículo 7 e 9, olha o que está escrito. 1 João, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. Leia comigo. Versículo 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão com Jesus Cristo, ou mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o que é que Deus faz, Renivaldo, uma vez que Ele perdoou o meu pecado? Isaías 43, verso 25. Leia comigo. Isaías 43, verso 25. Olha o que está escrito. Diz assim: Deus está falando, né? Eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro mais. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Olha o que está escrito. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Uma vez que Deus apagou o teu pecado, uma vez que Ele perdoou o teu pecado, o que Ele faz com esse pecado? Logo depois do livro de Jonas, aí você vai achar Miqueias, tá? Miqueias, capítulo 7, versículo 19, está escrito assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Deus apaga e esquece. Por que que eu preciso continuar sofrendo 10, 20, 30 anos por um pecado que eu cometi lá no século passado?
ou que tenha cometido ontem, ou que tenha cometido a semana passada. Você não pode continuar sofrendo por isso. Acredito, inclusive, e isso é eu, por favor, tá bom? Eu acredito, já volto a repetir, a questão do caso de Bartimeu é uma questão em que ele fica cego justamente por causa de algum hábito. Mas Jesus Cristo não está interessado nos nossos erros. Ele não está interessado no teu passado, meu querido. Ele não está interessado nem no que você está fazendo agora. Ele está interessado em você. E ele quer oferecer a você uma mudança. Ele quer oferecer a você uma oportunidade diferente para que a tua história tenha um final feliz. E agora ele pergunta para Bartimeu: o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça por você? A nossa vida, a nossa religião precisa disso aqui, meu querido. As igrejas hoje, as religiões modernas, o cristianismo moderno, como eu mostrei na mensagem anterior, é um cristianismo de egoísmo, de pessoas orgulhosas, vaidosas, que ninguém se preocupa com os outros. Mas Deus diz para mim e para você: o que eu posso fazer por você? Não importa que vida você está levando, onde você está indo, não importa o comportamento que você está desenvolvendo, é prejudicial só a você. Isso não machuca a Deus. Isso entristece a Deus, porque Ele sabe que você está indo para um caminho que pode chegar a um ponto que não tem mais volta. O hábito que você está desenvolvendo hoje pode levar você a um lugar onde você não tem mais retorno. Porque o salário do pecado é a morte. Mas diz a Bíblia em Provérbios 5, verso 23, que a gente pode ser retido, aprisionado nas cordas do nosso próprio pecado. No livro de Oséias também Deus diz que Israel fracassou porque ele foi acorrentado pelos seus próprios pecados. Foi escravizado pelos seus próprios pecados. Bartimeu estava vivendo a escravidão das suas escolhas. E Jesus Cristo pergunta para ele: o que eu posso fazer por você? Eu quero tirar você das trevas. Eu quero tirar você dessa escuridão. Eu quero dar você a esperança. Eu quero dar você de novo a luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bartimeu então responde para Jesus Cristo e diz: Senhor, eu quero ver. Eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a enxergar. Na verdade, o clamor de Bartimeu não começou ali, quando ele grita, quando Jesus Cristo está passando. Diz o livro Desejado de Todas as Nações que no coração de Bartimeu ele já ansiava conhecer esse Messias, esse pregoeiro, esse milagreiro que andava pela Judéia e pela Galileia e pelas regiões ali da Mesopotâmia. Quem é esse homem? Eu quero conhecê-lo. Então esse anseio, esse clamor interior de Bartimeu levou Jesus Cristo a desviar sua estrada, a desviar seu caminho para a cruz, para se encontrar com Bartimeu, para atender ao anseio do coração de Bartimeu. Quando você clamar pela presença de Jesus Cristo na sua vida, meu querido, você pode ter certeza que Ele é capaz de parar o universo, parar tudo o que Ele está fazendo para vir socorrer você. Daniel estava orando, Daniel capítulo 9, e aí há uma ordem no capítulo 8, né? Deus fala com Gabriel: Gabriel, para o que você está fazendo aí e vá socorrer Daniel. E aí o príncipe do exército do Senhor se junta a Gabriel no capítulo 10 e 11 para conversar com Daniel. E ele diz no capítulo 11, eu parei, tudo que eu estava fazendo, eu parei de guerrear lá com o rei da Síria, porque houve uma ordem para vir ajudar você, para vir fazer você entender a visão e compreender os seus sonhos. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta, um Deus interessado em você, um Deus que se preocupa com você, um Deus que é capaz de desviar sua estrada 30 quilômetros para se encontrar com você.
Você precisa ter momentos a sós com esse Deus, porque Ele está interessado em você. E aí Jesus Cristo só fala com Bartimeu, né? Aí Jesus Cristo diz no verso 53, vá, a sua fé salvou você. Interessante que no capítulo 9 de João, nós vamos encontrar uma outra cura de um cego, em que Jesus Cristo vai fazer lodo com a saliva e vai colocar nos olhos daquele homem e vai pedir para ele se lavar. Houve duas curas dessa questão de cegos aqui, interessantes na Bíblia. Uma, o cego participa do milagre. Essa aqui não, Jesus Cristo só dá uma ordem, volte a enxergar. Lembrando que, na minha concepção, essa cegueira era psicossomática. Ele não nasceu cego. O cego lá do capítulo 9 de João, que a gente vai analisar na próxima mensagem, ele nasceu cego. Tinha 40 anos e 40 anos de cegueira. Não foi um problema dele, não foi um problema dos pais, ele nasceu cego. Agora, aqui não. Zaqueu enxergava, Zaqueu vivia, praticava esporte, ou trabalhava, cuidava da sua família, tinha sua atividade econômica, ia à igreja, mas de repente ficou cego. Essa cegueira, segundo a minha concepção, era psicossomática. Era fruto de um hábito errôneo, de uma escolha equivocada. Mas Jesus Cristo não está interessado nas escolhas equivocadas da nossa vida. Ele vai aonde a gente precisa ir. E onde a gente está clamando. Zaqueu estava lá na beira da estrada, mas ele estava clamando, Senhor, eu quero um encontro contigo. Senhor, vem aqui. Senhor, me socorre. Me cura. Diz até uma música, né, de Daniel Lide, que não preciso que tu venhas à minha casa, não preciso que tu venhas à minha rua, não preciso que o Senhor venha a lugar nenhum. Basta que o Senhor dê uma ordem. Ele pode curar. Mas Jesus Cristo faz questão de estar perto da gente. Ele faz questão de vir onde você está, meu querido. Vai, a tua fé te salvou. E aqui, diz o texto, verso 53, né? Imediatamente ele voltou a enxergar. Olha, essa expressão, voltou a enxergar, significa que ele já enxergava antes, tá bem? O texto não mente, tá bom? E eu não estou falando aqui que Zaqueu, ele era cego de nascença. Não, aqui diz que ele voltou a enxergar, significa que ele enxergava antes. Ele voltou a enxergar. Não existe problema na tua vida que Deus não possa resolver. Não existe pecado que Ele não possa te perdoar. Não importa, meu querido, que levou você aonde você está. Se você reconhecer que isso machucou você, que isso estragou a tua vida, Jesus Cristo é capaz de consertar. Ele consertou a vida de Zaqueu, ou de Bartimeu, desculpa, a vida de Bartimeu. Lógico que ele consertou a vida de Zaqueu também, mas aqui a história é Bartimeu. Ele consertou a vida de Bartimeu. Ele pode consertar a tua vida. Não importa os problemas que você trouxe para você e que hoje está trazendo só problemas. Você vive afundado em remédios, em consultas psiquiátricas, em autoajuda. Você tem buscado socorro em algum lugar. Mas no fundo do seu coração, você já clamou a Deus? Você já buscou a Deus? Na série Meu Testemunho, eu conto, né, da minha conversão, quando eu estava bêbado ali, me revolvendo em meus próprios vômitos, sofrendo as consequências das minhas escolhas. Eu clamei a Deus, Senhor, ou você muda a minha vida ou você me mata. No dia seguinte eu estava sóbrio, sem ressaca e sem vontade, nunca mais bebi, nunca mais entrou uma gota de álcool na minha boca, nem vinagre entra na minha boca.
Que Deus é esse que é capaz de parar o universo, de descer e vir até um bêbado e socorrer o bêbado e tirar dele o hábito da bebida? Que Deus é esse que é capaz de desviar sua estrada 30 quilômetros para socorrer um homem cego que ficou cego pelas suas escolhas? A cegueira era consequência das más escolhas de Bartimeu. Mas Deus não se importa com o que você está fazendo de errado, Ele se importa com você, Ele ama você e Ele é capaz de parar o universo para vir ajudar você. Vai, a tua fé te salvou. Quando você entrar dentro de você e você ver onde você tem falhado, onde suas escolhas têm levado você, e você clamar pelo sangue de Jesus Cristo, clamar pelo poder de Deus, Deus é capaz de parar tudo que está fazendo e vir até você. Eu quero encerrar essa mensagem com João 14, verso 23. Eu já disse a você que para mim é o principal texto da Bíblia, para mim, tá bom? Muita gente diz que é João 3,16. Não tenho nada contra quem adotou João 3,16 como o seu verso predileto, mas para mim o verso predileto está em João 14, verso 23. Olha o que está escrito, meu querido. Verso 23 diz assim: respondeu Jesus Cristo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Bartimeu estava lá na beira da estrada, clamando. E Jesus Cristo deixa o seu caminho, desvia a sua estrada, 30 quilômetros, faz uma volta. 30 quilômetros a pé, meu querido, são aí no mínimo 4 horas. No mínimo 4 horas de desvio. Vai caminhar mais 4 horas. Mas Jesus Cristo não está preocupado com o tempo, Ele está preocupado com você. E seja 4 da manhã, 4 da tarde, 1 da tarde, 2 da tarde, não importa a hora, não importa o momento, quando você clamar, Ele vai descer, Ele vai vir até você. Diz aqui o texto, ó. Nós viremos e faremos nele morada. Deus quer curar você. Ele é capaz de desviar, fazer qualquer percurso a mais. Ele é capaz de percorrer qualquer distância a mais para estar perto de você, para alcançar você. Que assim como Jesus Cristo curou Bartimeu, Ele hoje cure você. Como Ele curou Bartimeu, como Ele se desviou da sua estrada para estar com Bartimeu, que hoje você clame, grite, peça, porque eu tenho certeza que Ele vai descer. Ele vai parar tudo que está fazendo, vai vir até você e vai falar com você. Quando eu clamei lá, caído, jogado no chão, meio me revolvendo em meu próprio vômito, Ele tocou em mim. Ele vai tocar em você. Se Ele tocou em Bartimeu, Ele vai tocar em você. Se Ele falou com Bartimeu, Ele vai falar com você. Creia. Busque. E Deus fará maravilhas na sua vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, a nossa gratidão a Ti é imensa, meu Deus, porque o Senhor desceu do céu. Primeiro, tornou-se homem. E como homem foi até a cruz. E enquanto caminhava para a cruz, o Senhor fez vários desvios. O Senhor foi em Samaria, o Senhor foi na Síria, o Senhor foi em Jericó, o Senhor foi em vários lugares, simplesmente para alcançar pessoas, para ajudar pessoas, enquanto caminhava para a cruz. E na cruz, o Senhor redimiu a todos nós. Muito obrigado, Senhor, porque ainda hoje os Teus braços continuam abertos e os Teus pés ainda continuam empoeirados, porque o Senhor ainda continua buscando salvar e alcançar o perdido. Portanto, meu Deus, busque hoje a cada um de nós. Como diz o Salmo 119, verso 176, como ovelhas nos desgarramos dos Teus caminhos, como ovelhas nos desviamos das Tuas veredas e fugimos dos Teus mandamentos. Por favor, Senhor, busca a cada um de nós e traz-nos de volta ao Teu santo redil.
aceita-nos na tua presença e toque em cada um de nós, ou melhor, fale com cada um de nós e cure a gente, como curaste a Bartimeu. Nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.